Salve turma, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Gerenciamento de Sistemas da Informação. Eu sou o professor Samuque e na aula de hoje nós estudaremos malware, os programas maliciosos. Comumente, a gente trata o termo vírus para qualquer tipo de programa que infecta a nossa máquina, né? E essa infecção pode ter consequências como apagar os nossos dados, corromper o sistema operacional, alguns processos, alguma parte do funcionamento do sistema operacional, carregar nossa internet, consumir recursos como memória ou até mesmo roubar os nossos dados, né? Roubar nossos dados, informações de login, senha e tudo mais. Só que esse termo vírus, na verdade, esse termo genérico, né, que nós damos o significado para vírus, não está necessariamente correto. Há todo esse conjunto genérico de programas que fazem mal, né, digamos assim, aos nossos computadores, né, e até mesmo aos usuários. O termo correto é malware. Então vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. Então o que é o malware? Como eu disse, é um programa malicioso, né? O termo, né, malware vem de malicious software, programa malicioso. É qualquer software ou parte de um software que tenha sido codificada com o objetivo de danificar dispositivos, roubar dados, causar danos ao usuário. Então, o que nós comumente chamamos de software, software não, de vírus, na verdade são os malware, tá bom? O vírus, na verdade, o vírus é um tipo de malware que nós estudaremos ainda nessa aula. Por que os hackers ou os crackers, né, o termo mais correto seria os crackers, eles fazem esses malwares, né? As motivações são diversas, inclusive nós vimos um pouco disso em aulas passadas do curso. Eles podem ter motivações como fazer dinheiro, para extorquir pessoas, ou atacar um dado-alvo mesmo para danificar, prejudicar um dado-alvo, roubar dados das pessoas, algum protesto as pessoas podem fazer também, entre outras possíveis motivações. Então, até esse ponto, o termo malware significa qualquer uma dessas ameaças que nós temos de programas que são instalados no nosso computador, tá bom? Vamos então tratar agora, antes de tratar dos tipos de malware, vamos ver essa seguinte pergunta aqui, rapidamente. Qual desses três sistemas operacionais, Linux, Windows e Mac, você acha que é o mais atacado, que são feitos mais malware? Bom, resposta eu acho que é simples, né? É o Windows. E por quê, pessoal? Também a resposta é simples. Porque a maioria dos usuários, a maioria dos computadores possuem, os usuários usam o sistema operacional Windows. Olha só essa pesquisa que eu fiz aqui, que foi publicada, né, a última atualização em julho de 2020. Quase 80% dos computadores rodam o Windows, enquanto o Mac ele vem aqui para quase 20%, né, 17%. O Linux, que eu estou usando inclusive agora, é menos de 2%. E tem outros sistemas operacionais para desktop, né? Claro que nós temos hoje Android também, que são outra categoria, né? Android e o iOS, também para o caso de dispositivos móveis, mas pegando no computador a gente tem essa discrepância enorme. Olha só a curva aqui, né? A curva entre o Mac, que é o segundo, e o Windows, que é o primeiro. É muita diferença. Então, quando um cracker vai fazer um programa malicioso, né, um malware, por que ele vai se preocupar com o Linux, por exemplo, que eu estou usando? Ele vai atacar a quem ele tem mais chance de infectar em um grande volume, né, de dados. Ou seja, geralmente os vírus são feitos para Windows, mas existem vírus também para Mac, existem vírus também para Linux, só que em menor escala devido à quantidade de computadores que os usuários têm comumente, tá bom? Então aqui é só para a gente ter uma noção de por que o Windows é o sistema operacional mais atacado. Muito bem, na aula de hoje nós abordaremos alguns dos tipos de malware que existem. Existem muito mais do que tem aqui que será abordado, dos malwares que serão abordados aqui na aula, mas a ideia é que a gente dê um apanhado dos principais aqui. E vamos começar com o primeiro, que é o vírus, né? O que nós comumente chamamos de qualquer ameaça, qualquer programa que ataca no computador, né? Nós comumente chamamos malware de vírus, né? Erroneamente. Mas o que são os vírus, na verdade? É um tipo de malware que infecta arquivos, ele se hospeda nesse arquivo. Geralmente, eles usam a fragilidade de algum programa também para se hospedar nesse programa e aí buscar alguma vulnerabilidade do sistema, por exemplo. Então, quando a vítima ela executa um dado arquivo, geralmente os vírus são arquivos executáveis, né? Um .exe, um .bat ou até um script de Visual Basic, o vírus também é executado. E aí ele vai fazer alguma ação no nosso computador, né? Eles podem se espalhar pelos arquivos, né? Pela nossa máquina incontrolavelmente e assim danificar
funções centrais do sistema. Por exemplo, um vírus pode apagar arquivos do nosso computador, ele pode corromper outros arquivos, pode renomear, pode eventualmente causar algum dano num programa que ele está infectado. Então, o vírus ele age mais localmente na tua máquina mesmo, e ele sempre vai ter uma hospedeira, né? Vai ter a tua máquina e ele sempre vai buscar alguma vulnerabilidade de algum programa e tentar infectar esse programa, que por sua vez vai infectar novos arquivos e assim por diante. E eles normalmente são espalhados pelo sistema operacional, você baixa eles pelo e-mail, às vezes vem aquele e-mail que você instale esse programa e alguma coisa, ou clique aqui nessa foto para ver alguma coisa. Então você vai lá ingenuamente e clica e de repente instala esse vírus no teu computador e aí o estrago é feito. E geralmente, como eles são feitos para Windows, geralmente nós temos essas extensões aqui, né? Um .exe, que é um executável, .bat também, ou um script, um Visual Basic Script, né? Um script em Visual Basic. Vamos ver aqui um pouquinho um exemplo famoso de vírus, né? Que foi proposto em 99, se chama Melissa, que explorou vulnerabilidades do Outlook, aquele programa da Microsoft de gerenciamento de e-mails, né? E também o Word. O que acontecia nesse vírus? Esse vírus você recebia essa mensagem de e-mail aqui, onde, olha, aqui tem um documento que você me pediu, mas não conta para ninguém, hein? Não mostra para ninguém mais. Aí você tinha um documento, por exemplo, aqui, list.doc, e vinha de alguma pessoa, né? Vinha uma pessoa aqui, às vezes, da própria empresa, e você falou, opa, essa pessoa me mandou um e-mail, deixa eu dar uma olhada. Aí, quando você clicava nesse e-mail, começava, nesse caso do Melissa, começava a abrir várias abas no teu navegador de sites pornô. Então, começava a disparar, se eu não me engano, 50 abas abriam do teu navegador, isso em 99, hein? Olha, em 99 a gente não tinha tanta memória nos computadores, a banda também de internet era bem limitada, então, de repente, disparava várias abas no teu computador com sites pornográficos e, além disso, automaticamente, tua conta de e-mail mandava para outras pessoas que estavam cadastradas ali no teu Outlook, mandava a mesma mensagem. Então, aqui, nesse caso, né? Você seria, nesse caso, o Max, então você recebeu esse e-mail, então o Max recebeu esse e-mail, e de repente o Max aqui, ele começa a mandar para a lista de contatos dele a mesma coisa. Então, esse tipo de vírus, ele explorou uma vulnerabilidade do Word na época, que era um conceito de macro, que dava vários poderes para você, pelo Word, fazer algumas coisas via sistema operacional. Então, ele explorou essa vulnerabilidade, você abria, clicava, na verdade, ao invés de ser um arquivo .doc, era um Visual Basic Script, um script em Visual Basic que executava e começava a infectar vários computadores. Nesse caso, aconteceu isso. Então, quais foram as consequências práticas desse vírus? Como ele abria muitas páginas e espalhava para outros contatos, as redes de computadores começaram a ficar muito, muito carregadas, a própria internet. Ele conseguiu, olha só, aqui tem informação, ele conseguiu infectar muitos computadores e deu um prejuízo muito alto, de 1,2 bilhão de dólares. Porque as empresas viam, elas tinham que congelar para tentar conter esse vírus que ia espalhando para vários contatos e tudo mais. Eles tentavam então falar, cancelamos as contas de e-mail temporariamente para tentar limpar esses computadores, para daí voltar, né, passar algum antivírus e tudo mais. Então, esse fato de você ter as suas contas suspensas, ou esse investimento em segurança, depois custou um prejuízo só por conta desse vírus simples de 1,2 bilhão de dólares. É uma coisa que é realmente impressionante, né? Então, vamos aqui ver uma outra categoria de vírus, que é o worm, ou a tradução seria verme, né? Deixa eu mudar aqui a minha câmera. E qual que é a ideia do worm? Ele é muito parecido com o vírus, mas enquanto o vírus ele infecta um único computador, os arquivos dali, o worm não, ele já ataca a rede, ele já se espalha pela rede. Então, se um worm infecta, por exemplo, um servidor que tem vários computadores clientes conectados nele, todos os clientes serão infectados e assim por diante. Então, eles se autorreplicam para infectar redes inteiras de dispositivos, sejam redes locais ou até redes, né, conectadas pela internet. Assim que ele contamina um dado computador, esse vírus aqui, por exemplo, esse vermezinho, essa minhoquinha aqui, ela infecta um dado computador, ela vai se espalhando pela rede, ela vai criando cópias de si mesma em diferentes locais do sistema e também se espalha para outras máquinas conectadas na rede. Ela usa cada máquina infectada para infectar outras, e esse é muito mais perigoso do que o vírus comum, porque enquanto o vírus comum tinha
um ataque local, apesar que naquele exemplo que eu mostrei do Melissa, ele acabava mandando outros e-mails, né? Mas nesse caso, uma vez que infectou a rede, o servidor, por exemplo, isso vai sendo espalhado e aí o dano é muito maior. Facilmente ele consegue infectar outros computadores apenas a partir de um só. Então é algo realmente muito perigoso. Aqui eu tenho um worm famoso chamado I Love You do ano de 2000. Olha só o que acontecia. É muito parecido com Melissa, mas nesse caso você recebia, por exemplo, você seria a Teresa e você recebia uma mensagem cujo título era I Love You. Aí você tinha curiosidade e falou, opa, mas quem que me mandou aqui? Ó, Love Letter for You, né? Uma carta de amor para você. Um arquivo .txt, poxa, mas quem mandou foi o Richard? Tá, deixa eu ver o que acontecia. Quando você clicava, você tinha também um Visual Basic Script por debaixo que internamente ele infectava a tua máquina. Aí ele começava a acessar, por exemplo, pastas suas de multimídia, né, ou de documentos, imagens e tudo mais. Ele começava a renomear, começava a apagar. Enfim, o estrago, ao invés do caso do Melissa, que só carregava a rede, nesse caso, esse worm ele começava a danificar vários dos teus arquivos, apagar arquivos e tudo mais. Se você não tivesse um backup, você perderia tudo, apenas clicando naquele link lá. E o que acontecia também é que esse worm, ele também era passado para todos os contatos da tua lista de e-mail que, por sua vez, clicavam e acontecia a mesma coisa, danificando todos os computadores e, por sua vez, também se espalhavam ali pelas redes locais. Enfim, foi uma dor de cabeça, foi um ataque muito grande. E aqui tem uma estimativa que só esse worm, só esse malware, ele infectou mais ou menos 45 milhões de computadores em apenas 2 dias. Foi lançado em maio de 2000, se eu não me engano, e em apenas 2 dias ele infectou mais de 45 milhões. Então aí você tinha novamente a solução. Bom, tá vindo pelo e-mail, vamos cancelar todos os e-mails para tentar conter esse vírus, né? Tentar alguma solução para... Desculpa, estou usando o termo errado, não é vírus, é o worm. Para tentar conter esse worm, esse verme, esse malware, né? Para exterminá-lo. E só nesse caso, só nesse worm aqui, teve um prejuízo na escala de 15 bilhões. Então, enquanto o vírus Melissa, teve 1,2 bilhão, esse aqui teve um estrago de 15 bilhões. Olha só, apenas um clique ingênuo começou a espalhar. Isso espalhou para os Estados Unidos, espalhou pela Europa, teve um estrago gigantesco no ano de 2000. Bom, para falar agora do cavalo de Troia, eu vou pausar esse vídeo, essa primeira parte. No próximo vídeo dessa aula, a gente vem com o restante dos malwares aqui, tá bom? Fique conosco.